Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Gênesis capítulo 26. Versículo 12. Gênesis 26, versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Se você tiver alguma dificuldade aí, pode nos acompanhar aqui na projeção, que diz assim: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu cêntuplo, ou 100 medidas, e o Senhor o abençoou. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou, ou o Senhor lhe abençoava. Glórias a Deus. Meus queridos, a semana passada nós iniciamos falando sobre o capítulo 26 de Gênesis, intitulando essas mensagens de quarta-feira sobre prosperando na crise. Eu lembro que falei aos irmãos que eu não me recordava de ter pregado o capítulo 26 de Gênesis. Eu achava ele, tinha hora que corria, não entrava, tal. E algumas semanas esse texto está no meu coração. E a semana passada, nós falamos sobre algumas questões da hora da crise, e falamos sobre 3 recomendações na hora da crise. Guarde o teu pé. Guarde os teus pés na santidade, na hora da crise. Segunda coisa, fique no lugar onde Deus determinou que você fique. Não busque novos ares se Deus não falou, baseado na história de Isaque. E também falamos que vigie as tuas palavras e vigie o teu comportamento, porque ele pode comprometer em tempo de crise, quando Isaque mentiu e quase teve um problema muito sério. Esta noite, ao ler esse texto, o capítulo 26, versículo 12, nós vamos continuar falando de quarta-feira que vem. O versículo 12 diz que Isaque semeou naquela terra. Há uma versão na Bíblia que diz assim, que ele fez uma lavroura, ele formou uma lavoura na terra. E naquele ano, ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor lhe abençoava. Agora eu quero lembrar para os irmãos que essa terra é aquela terra que estava em crise, que estava em fome, estava com dificuldades, que alguns acreditam que se tornou um verdadeiro deserto. E eu lembro que nós falamos que para uma terra ter fome, é porque alguns fenômenos da natureza estão acontecendo. Com certeza não está tendo chuva, houve um período de estiagem, houve contratempos na natureza e tantas outras coisas que provocou essa crise. Mas, agora, diante dessa crise, é nos tempos de crise que Deus sempre tem uma solução, mediante a nossa disposição em semear aonde nós estamos. Se tivermos a determinação que Isaque teve, nós podemos colher muitas bênçãos em período de crise. Mas o mais importante do que semear, do que investir, é o tipo de semente que a gente vai investir na crise. Isso é tão importante quanto semear. Quando eu falo de semear, eu falo de investimento. Eu estou falando de investir. A Bíblia diz que Isaque semeou. Nós temos denominado, baseado em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, ou Deus não se deixa escarnecer. Zombar, escarnecer ali no grego significa o seguinte: Deus, ninguém torce o nariz para Deus e vira as costas para Ele. É isso que no grego quer dizer. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer.
tudo que o homem semear, isso ele ceifará. E Paulo continua dizendo que semeia na carne vai colher corrupção, mas o que semeia no espírito, a vida eterna. E Paulo não está falando simplesmente semente no âmbito espiritual. Paulo está falando de semente no plano material, da maneira que você investe. E denominamos que é uma lei da semeadura. Ou seja, há uma lei que rege o homem. E não estou falando do cristão, estou falando de todo ser humano. E algumas lições importantes dessa lei. Por exemplo, a primeira lei que você tem que entender da lei da semeadura, se eu posso denominar isso, lei da semeadura, é que ninguém é obrigado a semear. Ninguém é obrigado a investir. É a primeira lei. Não há uma obrigação para você semear. Segunda verdade, ou segunda lição da lei da semeadura, essa lei abrange todos os homens. Não importa se é cristão ou não é cristão, é para todo ser humano. O que o homem semear, isso ele vai colher. Não independe se de placa de igreja, se está na igreja, se não está. Tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Outra verdade da lei da semeadura. A lei da semeadura é irrevogável. Diz tudo que o homem semear, tudo. Depois que lançou a semente, esquece, é irrevogável. Segura que vai ter que colher. Quarta lei, é infalível. Ou seja, se ela é irrevogável, ela é infalível. Porque tudo que você semear, com certeza, você vai ceifar. Mas tem um detalhe. Nesse versículo que nós lemos esta noite, Isaac semeou naquela terra. No mesmo ano colheu 100 vezes mais. E o Senhor lhe abençoou. Neste versículo, eu quero extrair 5 verdades sobre a semeadura e a colheita de Isaac em tempo de crise. 5 verdades. A primeira verdade é a parte A do versículo. Isaac semeou. Ou seja, a primeira verdade na vida de Isaac, determinação para semear. A Bíblia diz que Isaac semeou. A Bíblia Sagrada não diz que Isaac chorou por causa da crise. A Bíblia Sagrada não diz que Isaac procurou razões para justificar o seu fracasso. A Bíblia Sagrada não diz que Isaac culpou o governo, culpou quem fez a corrupção, quem era dono da Lava Jato. A Bíblia não diz que ele culpou. A Bíblia Sagrada não diz que Isaac ficou nos cantos reclamando, e agora que vai ser de mim? A Bíblia diz que Isaac teve uma determinação. É crise, eu não desci ao Egito, guardei meus pés na santidade, eu fiquei no lugar onde Deus quer, eu estou agora tomando cuidado com as minhas palavras, com as minhas atitudes. Agora tem uma coisa, eu tenho uma determinação, eu vou semear nesta crise, eu vou semear. Agora semear aqui, irmãos, quando você lê isso, parece que ele pega uma semente, ele joga para cima assim, ao léu, aonde cair, caiu. Não, o semear aqui, ele formou uma lavoura, ou seja, ele descruzou os braços, ou seja, ele suou a camisa, ele investiu tempo para arar a terra, ele investiu conhecimento para arar o solo, ele cuidou da terra, ele foi tratando a terra, e isso é cultivar a terra, preparando para lançar semente. Ele não foi lançando a semente de qualquer jeito, ele não foi lançando a semente de qualquer maneira, ele teve a capacidade. O semear aqui é simplesmente uma palavra, mas por trás dessa palavra está trabalho árduo, está trabalho de manhã, tarde, ao entardecer, está dias de trabalho aqui. Ele está investindo na semeadura, ele está investindo suor, ele está investindo tempo, ele está investindo conhecimento antes de lançar a semente. Quando eu falo de semeadura, você podia estar pensando assim: pastor, é só dinheiro? Sim, se fosse falar desse verso só em dinheiro, precisava de muito tempo ou muitos dias para falar sobre isso, até um seminário sobre semear. Mas eu
queria te trazer de uma forma resumida vários aspectos da nossa vida, como nós podemos investir, porque no tempo da crise, presta atenção, o medroso não investe, o medroso tem medo de investir, o preguiçoso não quer trabalhar, porque é crise. O incrédulo não espera o milagre de Deus, porque é crise. Mas sabe de uma coisa, num tempo de crise, você tem que investir o teu conhecimento, você tem que investir o teu tempo, você tem que investir em relacionamentos, você tem que buscar, este é o semear. Por quê? Porque o tempo de crise pode ser oportunidade, pode ou deve ser oportunidade, onde Deus quer realizar milagre na tua vida, na minha vida, oportunidade de te abençoar, e o nome do Senhor ser glorificado na nossa vida, e crescermos no tempo da crise, é o benefício de Deus sobre a nossa vida. Agora, se você tem um estabelecimento, se você é um autônomo, um profissional liberal, você tem que semear. Semear conhecimento, buscar novos leques, procurar profissionais da área, investir, buscar alternativas diante da crise. Isso é semear. Mas tem um detalhe, nós temos que observar o tipo de semente que nós estamos semeando. Porque se a sua semente for má, não vai adiantar nada você investir na crise. Não vai prevalecer. Tem que ser uma boa semente. Por exemplo, tem uma semente má que as pessoas costumam semear. A Bíblia diz assim, que aquele que semeia contenda entre os irmãos é abominável ao Senhor. É uma semente má. Aonde passa, a semente dele é má. Só semeia discórdia, confusão, contenda, problema, dificuldade. É uma semente má. Outro tipo de semente. Há um provérbio no mundo, um ditado popular que diz assim: aquele que semeia vento colhe. Aquele que semeia vento colhe tempestade. É um advérbio lá fora, mas é um advérbio baseado no versículo da Bíblia. Oséias 8:7. Deus cobrando de Israel: Israel, você semeou vento, vai colher tormenta. E tem uma coisa, sabe o que Deus estava condenando Israel? Falou assim: vocês fizeram alianças, vocês adoraram Deus pagãos, vocês estão adorando, fazendo aliança com as nações. Agora tudo que vocês semearam, para mim é vento. Vocês vão colher tormenta, e até os círios vão entrar, vão consumir do trigo, vão consumir dos cereais. Não vai sobrar nada para vocês, porque vocês resolveram semear vento. Vão colher tormenta, eu vou permitir o inimigo entrar, destruir, acabar com tudo, porque a semente era má. Mas tem uma coisa, querido, há uma semente boa, por exemplo, para a gente semear em tempo de crise. Qual, pastor? Generosidade. Ser generoso. A Bíblia diz o seguinte, que a alma generosa, ela engordará. As irmãs já não gostam muito desse versículo. As irmãs já têm receio desse versículo. Mas não é engordar fisicamente, mas a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ou seja, o que Deus está falando assim, o que você fizer para alguém, abençoar alguém, isso vai ter, primeiro, você vai estar abençoando a pessoa, vai ser como refrigerar a pessoa em tempo de aflição, trazer refrigério na vida dela em tempo de aflição, e a tua vida também será beneficiada com as bênçãos de Deus. Por isso, a alma generosa, Deus vai abençoar. Mas tem um detalhe, nós costumamos dizer o seguinte: irmão, eu vou semear na tua vida. É uma expressão que nós usamos. Vou abençoar o irmão. E quando fala isso, nós ficamos animados. Só que na hora de você lançar semente para abençoar alguém, você tem que tomar cuidado. Que tipo de semente você vai lançar? O que você vai querer semear na vida da pessoa? O mal, aquilo que quer prejudicar a pessoa,
O que você for semear na pessoa é aquilo que você pelo menos gostaria de receber. Tem um irmão em São Paulo que uma vez ele chegou para mim e falou assim: pastor, vou semear na tua vida. Eu já abri as duas mãos, falei assim: manda o cheque. Não, pastor, manda o teu carro lá na mecânica, na minha mecânica, pastor. Eu vou fazer uma revisão no carro, vou trocar pneu se for necessário, vou deixar o carro zerinho. É o Aerocorsa que eu tinha. Sabe que me deu uma angústia na hora que ele falou? Mas imagine um camarada quebrado, olha para ele. Aí eu falei assim: vou levar lá no irmão, tão generoso. Que benção esse irmão. Levei lá, irmãos. Ele falou assim: pastor, pode vir deixar aqui, à tarde o senhor pega. Aí eu cheguei lá à tarde, ele animado: pastor, foi uma bênção. Olha, eu troquei a bomba de gasolina, eu troquei a bomba de água, eu troquei o filtro disso, daquilo, troquei esses pneus, pastor, eu troquei esse pneu, aquele outro também, alinhei, balanceei, fiz uma revisão, troquei vela, troquei cabo de vela, pastor, está zeradinho. E me deu a nota do serviço, falou assim: ó, essa é a garantia do serviço. Semeei, pastor, o senhor está saindo daqui abençoado. Aí eu, com o coração alegre, mas a alma angustiada, orei por ele, abençoei, amém, irmão, Deus te abençoe. Fui para casa, do centro de São Paulo a casa, que mais de 15, 20 e poucos quilômetros. Cheguei em casa, no outro dia fui dar partida do carro. Ele semeou na minha vida. Começou a falar: não estava assim, está pior. Eu olhei para a nota fiscal que ele me deu, o recibo. Eu falei assim: eu vou voltar lá. Aí Deus falou para mim: não volta lá não. Leve em outro. Aí eu encostei em outro. Indicação do meu irmão, fui lá. O rapaz falou assim: não, vamos ver. Ele falou assim: quanto tempo faz que você não faz revisão no carro? Eu falei assim: menos de 24 horas. Ele falou assim: eu falei assim: não, saiu da revisão ontem. Eu falei assim: fica aí que a gente vai ver. Ele abriu. E aí ele começou a tirar aquelas partes do motor, tirou. Falou assim: você tem o que foi mexido aí? Eu falei assim: está aqui, ó. Ele falou assim: a bomba de água, vamos ver como está a bomba de água. Aí começou a mexer e tirou. A bomba de água, ele tirou a minha que estava nova e colocou uma velha. O filtro da gasolina, ele tirou o meu que estava novo e colocou um velho. O pneu que ele disse que trocou, ele ficou com o meu que era meia vida, e depois o que ele trocou tinha um arame para fora. A vela que ele disse que trocou, ele só deu uma lixada nela. Deu uma gambiarra. E aí ele foi lá e trocou, colocou a mesma vela e só limpou, mas ele disse que trocou. O ímpio olhou para mim e falou assim: o cara que fez isso daqui, aí começou a xingar, merecia o colo do diabo. O quinto inferno falou assim: não manda o irmão para lá não. Aí começou a falar, falou assim: não, irmão, mas ele falou: não, eu falei para o senhor: não, fica calmo. Ele falou assim: isso daqui é um serviço de porco. Começou a falar, e falar, e falar, e falar, e começou a falar isso. Eu falei assim: quanto o senhor cobra para fazer tudo de novo? Ele falou assim: fica em torno de R$600. Ele falou: pode fazer. O senhor aceita o cheque? Acertei com ele lá. Mas ele abençoou. Aí eu descobri que esse irmão, ele trabalhava de madrugada, os carros que chegavam lá, ele tinha 2 fios assim que ele colocava no motor. Ele ligava um polo com o outro e dava aquele estralo. Aí quando a estralo, o cliente ficava assustado. Mas o que aconteceu? Queimou tudo, rapaz, eu vou trocar tudo aqui para você. Vai ficar uns R$3.000, já dava um orçamento pro cara. Mas ia nada, pode ir lá na padaria, dar umas voltas, aí daqui 2 horas você volta. Sabe o que ele fazia? Não fazia nada, só dava uma limpeza por cima do motor, entregava o carro do mesmo jeito, a pessoa ia lá. Sabe onde está essa pessoa hoje? Está falida, está acabada, está destruída. Sabe por quê? Porque a semente dele era má, investia semente má, o coração dele era mau, e na crise não aguentou, quebrou na crise. Sabe por quê? Porque a semente dele é má. Se você for semear, semeie uma semente boa, uma semente de edificação, uma semente que abençoe alguém, e você vai ver que o Deus de Isaac é o Deus que te abençoa também na crise. No final do ano passado, praticamente uma semana de Natal, uma vizinha, eu me lembrei disso quando estava lendo esse texto.
Uma vizinha chegou lá, ela tem no quintal dela uma umbanda lá que funciona de terça-feira. Um dia eu estou pensando em fazer uma visita lá, mas estou me preparando para ir, de terça-feira. Aí ela disse o seguinte, ela chegou para mim lá, viu que tinha criança no quintal, e falou assim, ô moço, você não tem uns brinquedos velhos dos meninos aí para me dar para o meu filho, que eu mudei recentemente? Ela já mudou e abriu o centro. Eu falei assim, não tem, eu vou ver aqui. Hoje, meu, tem uns carrinhos lá, faltando rodinha, umas brinquedos sem cabeça, tudo quebrado. Eu falei, vou ver que eu consigo aqui, você passa depois. Deu 2 horas, a mulher batendo lá outra vez, a esposa atendeu. Eu falei assim, ó, me dá um tempo que eu vou ainda arrumar isso daí para você. E eu fiquei naquela, falei assim, será que ela quer os brinquedos para fazer macumba? Eu falei, misericórdia, será? Porque diz que nesse meio aí tem um demônio que pede brinquedo nas portas, né? Aí eu falei assim, comecei a separar os brinquedos. Aí eu olhei os brinquedos, falei assim, tudo quebrado. Aí eu estava separando os brinquedos, Deus falou assim para mim, assim, você gosta de receber coisa quebrada? Eu falei assim, não. Ele falou assim, por que você vai dar quebrado? Eu falei assim, é porque eu tenho. Ele falou assim, não é assim que funciona. Você gosta de receber uma camisa sem manga e a outra com manga? Você gosta de receber uma roupa rasgada, um sapato desgastado? Eu falei, não. Ele falou assim, então pega e vai lá na loja do centro e compra brinquedo para o menino. Eu falei assim, fácil falar isso quando tem dinheiro. Eu peguei o cartão velho. Naquele Natal, ano passado, não comprei nada para as crianças, meus filhos. Desci no calçadão, fui numa loja. Comecei, o menino tem acho que 4 anos, comecei a pegar os carrinhos, fui comprando carrinho, fui mandando embrulhar e carrinho, comprei uma sacola de carrinho de plástico, bonequinho, e aí eu coloquei um pão diário no meio, um versículo da Bíblia, coloquei um cartão evangelizando, o sentido do Natal, tal, e aí eu fui lá, entreguei lá, a mulher começou a chorar, a se alegrar, o menino fez uma festa, ia correndo, e aí depois encontrei um menino no supermercado, ele veio, abraçou, obrigado tio, obrigado. Aí Deus falou comigo, é isso daí, quando você semear uma semente boa. Eu falei, tudo bem, mas os meninos em casa ficaram sem, né? E tudo bem. Aí eu viajei, como viajo sempre na semana de Natal, do Ano Novo, em cada casa que nós passamos, alguém olhava para o Lucas e dava um presente para o Lucas, olhava para o Gustavo, dava um presente para o Gustavo, e começou a abençoar o Lucas e o Gustavo, Aí Deus falou para mim, sabe o que é isso? É aquela semente do menino lá, que eu estou devolvendo na tua vida, porque eu abençoo a semente boa, glória ao nome do Senhor. Amanto e amassuri me canta labra xarabadai. Não vai semeando qualquer coisa, querido, porque na crise não é qualquer coisa que vale. É a semente que boa, a semente que cai, que frutifica, que cresce e que Deus abençoa para a glória do nome dEle. Vai vendo, imagine um cara que tem vontade de coisa. Agora olha para ele. Eu acho que faz 20 dias atrás, eu orei de manhã assim, estava de consagração. Eu falei assim, Jesus, eu estou com uma vontade de comer, mas não comer aquele bolo, Jesus. Aquele bolo gelado, aquele bolo caprichado, aquele bolo... Hoje, porque às vezes eu tenho umas vontades, eu falo para Jesus, irmão. Você sabe que, antes de contar isso daqui, você sabe que esse dia eu estava com vontade de tomar café no hotel? Aí eu liguei no hotel, quando eu fiquei sabendo o preço, passou a vontade. Mas a semana retrasada, eu fui fazer um casamento lá no cartório da 13, de uma filha de uma irmã que casou aqui só no cartório, fui lá. E não coincidiu que um padrinho dela é gerente de um hotel da cidade? Ele olhou para mim e falou assim, pastor, vamos trocar telefone aqui, ó. Está marcado o café no hotel por minha conta. E eu, de uma vontade de comer bolo, fui falar para Jesus. Mas eu estava em consagração, falei assim, não pode quebrar a consagração.
Mas dias antes eu tinha semeado na vida de uma pessoa algo. Mas semeado do coração. Aí me chega quarta-feira aqui, uma irmã me liga 20 dias atrás, se não me falha a memória, 20, 15 dias atrás, não passa de um mês. Pastor, o senhor vai estar aí até que hora? Eu falei assim, meio-dia. Eu falei assim, eu estou vindo aí com o esposo. Eu senti de Deus de fazer um bolo para o pastor. Eu pensei assim, deve ser bolo de fubá. Não, irmão, não era o bolo de fubá, era o bolo gelado, caprichado, coberto. Quando chegou uma bandejona assim, ela falou assim, pastor, quiser dividir, o senhor divide, quiser repartir aí, faz o que o senhor quiser. Eu fui lá na cozinha, irmão, mas era muito grande. Pastor Marcos levou bolo, os irmãos aqui comeram bolo. Eu levei para casa, ainda sobrou para outro dia. Sabe por quê? A semente que você semear, que for boa, o próprio Deus vai cuidar para ela frutificar e te abençoar, e o nome dele ser glorificado. Agora, sabe qual é o nosso problema? Presta atenção. Não é a semente que você guarda que Deus multiplica. Não é a semente que você retém que Deus multiplica. É a semente que você semeia, é ela que Deus multiplica. Você sabia que o dinheiro é uma semente de multiplicação? Quando você vai ver Paulo falar sobre dinheiro, você vai entender que dinheiro não é só bênção na vida material. Deus não te abençoa na vida material, Deus te abençoa na vida espiritual. E Paulo esboça isso. Paulo fala assim que quando você investe no reino de Deus, você não tem falta de nada. Ele supra as suas necessidades, mas tem uma coisa, ele fala assim, bênçãos espirituais vão te acompanhar, vão acrescentar, porque o evangelho está sendo pregado com o investimento, e a glória do Senhor vai alcançando os povos. Mas sabe qual é o nosso problema hoje, diante da crise? É que hoje nós comemos o fruto e a semente. Nós temos a capacidade. Semente não é para comer, semente é para investir. Pegamos o salário, gastamos tudo, e paga todo mundo, e sabe que tem que ser fiel com Deus, mas a semente da oferta e do dízimo, eu como também. Entre pagar uma roupa, pagar a loja e o dízimo, Senhor, lógico, você tem responsabilidades, eu entendo isso. Mas se você gasta tudo que você ganha, qual é a semente que sobra para você investir? Qual é a prosperidade que você vai ter na crise? Qual é a facilidade, qual é a multiplicação que você vai ter? Porque fruta é para você comer. Você trabalha, você soa, você rala, você transpira, você traz teu salário. Aí você tem que administrar aquilo, lembrando que do teu salário tem que sobrar semente para Deus continuar te abençoando. O irmão chega, vai fazer uma reforma, não calcula a reforma. E Jesus falou assim que quando você vai fazer qualquer coisa, você tem que trabalhar no orçamento. Se vai dar tempo para gastar a torre ou não. Só que vai gastando. Aí chegam assim, não. Pastor, não deu. Mas não deu o quê? Gastei tudo na obra. Já gastei 1 mês, 2 meses. Pastor, uma luta com o pedreiro. Olha, pastor, parou a obra no meio. O pintor não chega. Olha, quem foi colocar o piso, estragou o piso. Pastor, o gesseiro, eita, gesseiro abençoado. Ele dá trabalho demais, pastor. Mas que é isso? Tome cuidado, que talvez é Deus chamando. Não estou falando, não estou afirmando. É Deus chamando a tua atenção. Toma cuidado. Você está comendo a semente, não está investindo, não está entregando. A semente é para você investir. Se você guardar, Isaac não guardou a semente, Isaac aplicou a semente. Ele semeou a semente. Se você comer a semente, você não vai ver a prosperidade. Você não vai ver a multiplicação. Isaac podia pensar assim, estamos em tempo de crise,
Eu investi nessa terra, mas era a terra que Deus mandou ele ficar. E foi abençoando, foi abençoando, foi abençoando. Outro segredo, não olha para a dificuldade. Ai, se eu entregar, pastor, vai faltar. E o teu pensamento já está errado. Eu te pergunto, você já viu Deus ficar devendo alguma coisa para alguém? Você já viu Deus ficar devendo alguma coisa para alguém? Alguém olha e fala assim, não, em tempo de crise, olha, é bom nem investir, ó, entregar dízimo, oferta, nem ajuda o missionário, olha, não ajuda o programa de televisão, ó, não entrega nada não, porque vai vir uma escassez aí, vai vir uma prova aí sobre a terra aí, vamos guardar, vamos abastecer. Meu querido, você não precisa disso, porque para cada dia tem o seu mal, é verdade, mas para cada dia Jesus prometeu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele vai te abençoar hoje, Ele vai te abençoar amanhã, Ele vai guardar você amanhã, vai guardar você depois. Deus está dizendo para você, entrega, semeie, não olha para o vento, não olha para a nuvem, não olha para a dificuldade, porque a Bíblia diz que aquele que olha para o vento, para a nuvem, nunca semeará. Não olha para a dificuldade, ei, pela fé, faça como Isaac, seja determinado, eu vou semear, eu vou honrar, eu vou abençoar, porque o meu Deus vai cuidar de mim, vai me dar, vai me abençoar. Quando eu tinha conta, olha, isso daí, primeira conta que eu tive foi no Banco Antônio de Queiroz. Antônio de Queiroz é uma família famosa no Brasil, fazendeiros de café e de gado. Também deveria ter o quê? Acho que 200 clientes o banco. Mas conta salário. Eu me lembro que quando eu peguei o meu salário aquele mês, eu fiz as contas, sobrou, olha, fiz as contas, aí separei o dízimo, e fui somando assim, graças a Deus. Não faltou, não sobrou, mas não faltou, em cima. Quando eu virei a página, eu lembrei de um cheque que ia cair. Eu vi o cheque, falei, esqueci desse cheque. Quando eu olhei para o cheque, era o valor do dízimo. Aí eu falei assim, então, eu dou o dízimo aí, e o cheque. E eu era funcionário, eu não podia ter conta negativa. Da empresa não podia ter conta negativa nesse banco. Quando eu olhei o valor do cheque e o dízimo, eu falei assim, eu pensei comigo, falei assim, Jesus vai ter que esperar o mês que vem. Porque é assim, quando a gente pensa na semente, Jesus sempre é para último. Eu me lembro até hoje, que era o dízimo do vale, era R$16, na época era uma fortuna. Eu peguei o dízimo, o cheque caía no dia seguinte. Eu peguei o dinheiro, tinha culto à noite, fui para o culto, olhei para o envelope, e falei assim, deixa o cheque cair, eu vou ser fiel. Peguei o envelope, coloquei o dízimo, coloquei meu nome, entreguei na salva. O pastor orou, abençoou todo mundo que quer contribuir. Foi. E agora para cobrir o cheque? E agora? Imagina um cara já com o espinhaço suado. E pensando assim, eu peço emprestado, eu vou ali. Mas no meu íntimo, assim, mas eu já semeei. E foi um erro. Deus entende que foi um erro, não foi má fé. Deus entende tudo, irmão. Deus sabe a motivação do coração. Deus sabe quando é má fé, quando não é. E Deus sabia que do meu coração que não era má fé. Eu não queria lesar ninguém nem prejudicar. Mas entre cobrir o cheque e dar o dízimo, eu falei assim, eu vou dar o dízimo. Aí quando abri o banco, eu fui disparado lá na rua Álvares Penteado, onde ficava a sede do banco. Eu entrei lá no centro de São Paulo, fui tirar um extrato, porque naquela época o banco não tinha nem internet. Fui lá, quando entrei, fui tirar o extrato, para minha surpresa, quando o cheque compensou aquele dia, um depósito entrou na conta do mesmo valor, a conta ficou 0-0. Até hoje, quando eu perguntei para o gerente, quem fez o depósito, ele olhou e falou assim, ainda estamos rastreando, porque eu não sei te falar quem fez o depósito e a origem do banco que fez o depósito no Brasil da nossa agência. Mas eu falei, então isso daí é milagre, e eu creio em milagre.
Quantos creem em milagre aqui esta noite? Quantos creem aqui em milagre esta noite? Ei, você quer ver a multiplicação, quer ver a bênção de Deus, meu querido? Começa a semear, começa a semear. Ei, começa a semear, começa a investir. Olha as frentes que Deus está te dando, é para você investir. Mas pastor, que hora que eu colho? No tempo de Deus, daqui a pouco eu falo isso. Mas tem uma coisa, Deus não esquece da semente que você lança, motivado, com alegria. Porque esse Deus cuidará de você para te abençoar. Para de comer a semente. Por isso que você só vive atrás financeiramente. Você gasta semente antes. Semente não é para comer. Semente é para investir. Você come o fruto do trabalho, deixa a semente. Você vai precisar investir a semente. Deixa eu correr aqui. Não dá tempo para falar tudo. Isaac semeou naquela terra. Segunda lição da semeadura em potencial de Isaac. Saiba a terra certa para semear. Ele semeou naquela terra. Jesus falou assim, ó, na parábola do semeador, que a semente frutificou na terra boa. Falando da palavra de Deus, do Evangelho. A Bíblia diz que Isaac, ele semeou. Primeiro ponto, determinado a semear. Naquela terra, na terra que estava em crise. Mas é a terra que Deus deu para ele semear. Você tem que saber se a terra que você vai semear é boa. Tem pessoas na igreja que ele aqui, não estou falando do vizinho, estou falando aqui. Aqui ele come, aqui ele se alimenta, aqui ele recebe oração, aqui ele recebe visita, aqui ele é abençoado, aqui ele é amadurecido, aqui. Só que na hora de semear, ele vai semear lá para o missionário no programa. Na hora de semear, ele pega e ele acha que ele tem, ele acha que ele pode administrar do jeito que ele quiser, mandar para outro lado. Não, porque eu não aceito da maneira que administra. A bênção não está em você aceitar ou não aceitar. Se a terra é boa, se você entregar em terra boa, vai frutificar na tua vida e vai abençoar. E eu tenho certeza que Deus me trouxe e fui plantado neste lugar, que é uma terra boa, aonde eu como, aonde eu sou alimentado, aonde eu sou sustentado, aonde eu sou abençoado. Essa terra é boa. Ei, essa terra aqui rende mais do que Itaú, do que Bradesco, do que investimento, do que poupança. Sabe por quê? Porque aqui é reino de Deus, é terra boa, é prosperidade que Deus ordena. Só que se você está aqui semeando em outro lugar, está errado. Porque se a terra é boa, semeia na terra boa. Agora presta atenção. Ai, pastor, isso eu estou falando no âmbito de igreja. Eu quero resumir, tentar trazer um outro contexto para você. Ai, pastor, eu fui chamado para ser sócio. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Só vou entrar com conhecimento, pastor. Maravilha. Vamos fazer lá um contrato, pastor. Amém. Ele entrou com todos os recursos, com maquinário, com tudo lá, tem tudo certinho, pastor. Só entra com conhecimento. Olha que bênção, pastor. Amém. Ei, você vai semear nessa terra? Veja, essa terra é boa. Levanta essa terra na Receita Federal. Vai lá no SIM saber qual é o histórico, quais os impostos que essa terra está, se está em dia. Vai ver a saúde dessa terra. Não vai colocando teu investimento, teu conhecimento numa terra que não seja boa. Vai saber o caráter daquele que vai ser sócio teu, se é terra boa. Vai saber se ele não está armando uma armadilha para você, que na hora que bater o contrato, aí a empresa fale, e aí o problema vem para o teu lado também. Toma cuidado, certifique-se que aquela terra é boa para você investir o teu conhecimento, investir o teu tempo, investir a tua técnica. Toma cuidado com isso. Pastor, ganhei uma herança. Amém, divide comigo. Vou comprar uma casa, pastor. Amém. Ai, pastor, é uma casa tão grande, mas tão grande, pastor,
que está um problema de herança lá, eu não quero nem saber. Foi Dom Pedro que morreu e ninguém achou até hoje a herança e o testamento, pastor. Mas eu vou comprar. Ei, aonde você vai semear? Toma cuidado. Toma cuidado. Daqui a pouco pode vir tomar aqui a casa. Certifique se está documentada. Certifique-se que está tudo certo. Certifique que não tenha problema na documentação. Se não tem problema de PTU, toma cuidado. Ai, pastor, eu vou mudar de ramo. Ai, pastor, eu gosto do ramo de segurança. Mas o que você faz, irmão? Ai, eu sou marceneiro. Mas o que você sabe de segurança, irmão? Não sei nada, pastor. Estou indo pela fé. Ei, toma cuidado. Vê se a terra é boa. Vai se especializar. Vai ver o campo de mercado. Como se o mercado está para isso. Vai tomar os seus devidos cuidados para semear se a terra é boa. Tem gente falindo dentro da igreja. Tem gente sendo prejudicada dentro da igreja porque semeia em aliança errada, em sociedade errada, em ramo errado, porque perderam a noção, perderam o conhecimento, anda segundo a sua vontade. Meu querido, o segredo ainda é ficar no centro da vontade de Deus e saber se a terra é boa. Eu entro porque Deus vai entrar comigo, vai me abençoar e vai me prosperar. Nós atendemos às vezes na sala pastoral pessoas que têm um potencial muito grande. Podia estar engolindo São Carlos, mas a sociedade está errada. Ele trabalha errado. Trabalha em terra infrutífera, não em terra boa. Insiste naquilo que Deus não tem para ele. E está quebrando. Só acumula dívida, só acumula compromisso, só anda atrás. Já foi líder no mercado e hoje é retardatário. Só que nessa crise Deus quer mudar a tua história. Você não entendeu? Nessa crise Deus quer mudar a tua história. Deus quer dizer para você: ei, prepara a tua semente, porque está vindo uma terra boa para você semear por aí. Alamachuri me cai. Há uma terra boa que Deus vai preparar para você. Não saia precipitado, tomando decisões precipitadas. Mas Deus está dizendo: ei, se Deus te plantou naquele lugar, fica mais um pouco, espera Deus falar, porque Deus cuidará de você. Em terra boa, lança a semente e Deus te prosperará no nome de Jesus Cristo. Pastor, é difícil ouvir isso. Pensa que é fácil pregar isso? Eu tenho que correr, tem muito mais coisa para falar. Gênesis 26:12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu. Primeiro, ele foi determinado a semear. Segundo, ele estava na terra boa. Terceiro, a colheita é certa. Creia que a colheita é certa. A Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra e colheu. Em tempo de crise e de escassez, ele colheu 100 vezes mais. Se a lei da semeadura é divina, por ser divina é certa, ela vai te abençoar. Olha que Paulo falou, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará, mas o que semeia em abundância ceifará. Ou seja, Deus está dizendo para você: continue semeando, porque chega o tempo da colheita também. Continue investindo, porque chega o tempo da colheita. Quando a minha semente é boa, quando a terra é boa, quando eu estou determinado a fazer aquilo que Deus determinou que eu fizesse. Ei, meu querido, quem sabe você já vem há tempo semeando e não vê resultado. Nem toda semente cresce. Tem semente que tem o mesmo período de tempo para crescer. Tem semente que demora 3 meses.
meses, outra 6 meses, outra 1 ano, outra 2 anos, outra até mais anos. Mas tem uma coisa: a colheita é certa para aquele que semeia. E quem sabe Deus não está dizendo: ei, está chegando o tempo aí de colher, porque quem planta colhe, diz a Bíblia Sagrada. Há tempo de semear, mas há tempo de colher. Ei, eu quero crer que você vai colher para a glória de Deus e o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. E colheu Isaac. Se você semeou, é você que vai colher. Você não vai deixar simplesmente para outros. Outros vão desfrutar da bênção, mas é você que vai colher. Mas deixa eu ir para outro tempo aqui. Isaac semeou naquela terra, no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Colheu. Naquele ano. Esteja consciente que Deus é quem estabelece o tempo da colheita. Colheu naquele ano. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quem determina o tempo da semeadura sou eu, o homem, você. Essa semente que você está segurando aí e não quer semear, está incerto o tempo que você vai colher ela. Porque quem determina o tempo da semeadura sou eu. Tudo que o homem semear. Mas quem determina o tempo da colheita é Deus. Ceifará. Nós determinamos o tempo da colheita, da semeadura, mas é Deus que determina o tempo da colheita. E diz a Bíblia que naquele ano, Isaac colheu 100 vezes mais. Isaac determinou: vou começar a semear, estou determinado, vou semear. E Deus determinou: esse ano você ainda vai colher, Isaac. Se está determinado a semear, eu estou determinado que você colhe esse ano também. Presta atenção nisso. Quem sabe você está olhando os olhos de 2016, já focando lá em 2018, 2020, dizendo assim: não acontece mais nada. Mas se você semeou, ei, a Bíblia diz que naquele ano, para mim, eu creio que este ano não está perdido para mim. Ele pode se colher, eu posso colher ainda este ano. Eu creio que para você este ano ainda não está perdido. Você pode colher este ano. Ei, pastor, mas tem uma coisa: eu semeei já há muito tempo. Ei, haveria coisa difícil para o Senhor que Ele não possa fazer essa semente frutificar agora em outubro, novembro, dezembro e até dia 31. Você está dizendo: eu colhi em 2016. Sabe por quê? Porque quem determina o tempo da colheita é Deus. E Deus quer dizer para você: ei, eu quero que você colha ainda este ano. Mas lance a semente. Lance a semente. Olha que a Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Eu creio nos Deus de Isaac para a nossa vida esta noite. Feche teus olhos por um tempo. Você que veio aqui e você pensou esses dias, falando assim: eu vou mudar, vou lá para um outro local, mudar o estabelecimento, estão me oferecendo um ponto novo. Vigie, vê se aquela terra é boa para frutificar. Mas Deus está dizendo para você: eu sou Deus da colheita. Quem semeia agora pela fé é você. Quem lança é você. Quem determina a hora, o momento que você vai semear é você. Mas Deus está dizendo assim: se você lançar, eu abençoo para frutificar. Se você lançar, eu vou abençoar a semente e vai frutificar. Ei, tem um tempo já estabelecido de Deus, que Deus está dizendo: eu tenho o meu tempo para você colher aquele investimento, aquela oferta, aquela oferta voluntária, aquela oferta missionária, aquela generosidade tua. Eu tenho o meu tempo. Então, querido, não resista. Começa a semear mais e mais
mais, e mais, e mais, e mais. Sabe por quê? Porque naquele ano Deus abençoou Isaac, e este ano só acaba 31 de dezembro, e eu creio que Deus quer me abençoar, eu creio que Deus quer te abençoar. Então esta noite, ei, te prepara, o tempo da colheita virá, custe o que custar. Deus está dizendo para você: eu tenho o tempo da colheita sobre a tua vida. Eu já abordei dinheiro, já abordei investimento, já abordei tanta coisa, mas presta atenção, deixa eu te falar uma coisa. Tem hora na crise que você não tem dinheiro, é verdade. Tem hora na crise que você não tem como investir, é verdade. Mas sabe o que você pode semear? Semeie oração, semeie consagração, semeie na vida de alguém consagração, oração. Pastor, estou sem força, não consigo, pastor, estou no meu limite. Então sabe o que você faz? Vai andando, vai semeando, chorando. Vai semeando, chorando, na presença de Deus vai chorando, vai orar, vai chorando, não tem palavra, vai chorando, ei, vai pregando, vai chorando, vai, ai pastor, estou numa luta, mas eu vim cantar o Senhor, vai cantar, mas vai chorando, vai pregar, mas vai chorando, ei, quem sabe você veio entregar o teu último oferta, o último dia dessa noite, vai chorando, mas vai chorando, sabe por quê? Porque uma promessa de Deus, os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. O que anda chorando, semeando, voltarão sem dúvida com alegria, com seus molhos. Ei, querido, semeia lágrima, que Deus vai te dar alegria para colher. Ramanda labassuri mikarabacheia. É o que eu estou fazendo, pastor. Então, daqui a pouco você está voltando alegre, glorificando o nome do Senhor. Eu quero encerrar para orar. Isaac semeou naquela terra, no mesmo ano colheu 100 vezes mais, e o Senhor lhe abençoava. Alegre-se, porque a colheita será abundante. Presta atenção que eu vou falar. A terra que Isaac está semeando é a mesma terra dos filisteus. Gerar. A dificuldade que Isaac está enfrentando, o filisteu estava enfrentando. A dificuldade que você está enfrentando no mercado de trabalho, lá no ramo, é a mesma dificuldade que o ímpio está enfrentando. Só que tem uma coisa, olha para a lavoura de Isaac. Cresceu, multiplicou. Olha para os filisteus, tudo minguado. Ao ponto que eles tiveram inveja da prosperidade de Isaac, que cresceu e foi muito rico, e Deus expandiu o seu rebanho. Por quê, pastor? Cada semente que ele lançava, Deus abençoava. Cada semente que ele semeava, Deus abençoava. Ei, você pode estar no mesmo ramo do ímpio, você pode estar lá no lugar de aperto, de aflição, mas se você crê que quando você semeia, a bênção de Deus está sobre a tua vida, Deus pode fazer a diferença na tua vida. Ei, todo mundo está no aperto, todo mundo está na crise, mas o que vai diferenciar é a bênção de Deus sobre a vida do povo dele. Eu creio que Deus tem uma bênção para a tua vida esta noite. Eu creio que Deus tem uma bênção para a tua casa esta noite. Eu creio que Deus tem uma bênção para o teu comércio esta noite. Eu creio que Deus tem uma bênção na vida do teu filho, da tua filha esta noite. Eu creio porque nós já vimos aqui esta noite que esse Deus da crise abre porta de emprego também. Sabe por quê? Porque a bênção dele, ele está dizendo: semeie que eu quero ordenar minha bênção, semeie que eu vou ordenar minha bênção. Eu estou nesta noite debaixo da bênção de Deus para ser abençoado por ele, e você também esta noite. O que vai fazer a diferença não é o teu mérito, não é a tua capacidade, não é o teu investimento, para você se gabar e falar assim: olha, na crise eu sou mais eu. Não, Deus está dizendo: lança que eu abençoo. Hoje é feriado, até o final da semana
Deus visita o teu estabelecimento e manda cliente lá como você nunca viu. Porque você está debaixo da benção. Me canta labrachaia. Semeie, vai semeando. Vai semeando, vai semeando, vai semeando, vai investindo. Vai fazendo a tua parte. Ei, e até aquela semente que você nem lembra mais que você semeou, Ele já está mandando ela crescer, ela frutificar, ela desenvolver, ela te abençoar. E daqui a pouco já está dando sombra, está dando fruto, está te sustentando, está te alimentando, está te fortalecendo. E alguém está olhando para você e falando assim: ei, eu estou na mesma terra seca, não estou vendendo nada, o que está acontecendo aí? Você vai poder testemunhar: aqui é a bênção de Deus na minha vida, aqui é o milagre de Deus sobre a minha casa, sobre o meu lar. Ei, a bênção de Deus vai te visitar esta noite, o nome dele vai ser glorificado. Fique de pé em nome de Jesus. Que tipo de semente você está disposto a semear esta noite? Enquanto os irmãos da intercessão se aproximam, sai do teu lugar e vem aqui. Você que entende que é tempo de semear no meio da dificuldade. Ou quem sabe você já comeu toda a semente. Ou você tem semeado coisas más. Deus quer reverter na tua vida, mudar o teu coração e semear coisa boa. Quem sabe você está quase semeando num lugar que você está desconhecido, desconhece. Mas Deus está dizendo assim: ei, só na terra boa. Pode se aproximar, queridos. Ramassuri me carabacheia. A palavra é mais de instrução. Mas se ficar só na instrução não vai adiantar nada se não tiver ação. E esta noite pela fé você pode semear. Você pode pegar a fé como uma semente esta noite e semear, e o nome dele ser glorificado. Aleluia. Todo mundo sofre com concorrência, mas você pode fazer a diferença. Semeia investimento, vai procurar informação, faça a diferença. E se for semear, semeie coisa boa esta noite. A partir de hoje, olhe para o tipo de semente que você vai lançar. Da semente ao que semeia. Então te prepara, porque na tua vida Deus vai colocar uma semente. Eu não vim aqui brincar, eu vim te dar uma palavra de instrução para você crescer nessa crise. Não adianta você guardar, vai semear, e o maior investimento está no reino de Deus esta noite. Feche teus olhos, os irmãos estão orando por você. Abre a tua boca, começa a adorar, começa a pedir a semente. Começa a clamar ao Senhor agora, começa a suplicar a Ele. A sabedoria, o conhecimento, vai atrás de conhecimento, porque Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar. Remante amassuri me carabacheia. Se numa terra seca, numa terra de fome, Deus abençoa Isaac. Ei, Deus está olhando para assim: meu filho, lança semente que a minha bênção te alcançará. Lança semente que eu vou te prosperar. Lança semente que eu vou multiplicar. Lança semente que eu vou te fazer crescer. Ei, querido, a crise afeta todos nós, é verdade, mas há um Deus que nos abençoa na crise, e esse Deus é o Deus de Isaac. Então vai lançando semente, vai abençoando, vai vendo a multiplicação de Deus esta noite. Ei, cuidado com o que você está semeando, para não ter uma colheita trágica. Mas até a semente é boa, a terra é boa, vai frutificar, e o nome desse Deus vai ser glorificado. Vai ter promoção no emprego. Deixa eu dar uma palavra profética aqui, presta atenção. Não é porque você tem comércio que você quer andar nas alturas da Magazine Luiza. Para cada um de nós, Deus já deu uma altura estabelecida.
Se Deus te deu a altura de uma loja, fica com uma loja. Se Deus te deu uma altura com 2 lojas, fica com 2 lojas. Fica na altura que Deus te estabeleceu. Porque se você quiser voar na altura de uma outra pessoa, o avião, e cada um tem a sua altura, o jato é numa altura, o Boeing é numa outra altura, cada um tem a sua altura de sobrevoar. Querido, fica na altura que Deus te deu, e nessa altura Deus vai te abençoar. Não vai abrindo a loja torta e direita não, fica na altura de Deus, que Deus está cuidando de você, e está dizendo, até aqui eu ordeno a bênção, eu cuido de você, vai ser fácil de ministrar, vou te abençoar. Então fica na altura de Deus, e você vai ver o milagre de Deus. Pela fé você já pode semear esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Pela fé você pode semear esta noite, porque Deus já está dizendo, eu vou abençoar a boa semente, eu vou abençoar a boa semente, eu vou abençoar a boa semente, eu vou prosperar lá, eu vou fazer crescer, eu vou fazer a diferença. Ei, vai adorando,